impressionante como o Lula é mentiroso, né? Gente, ele conta uma mentira com uma convicção. Esta fala do ex-presidente Lula, ela é uma mentira deslavada. Nós temos que parar de plantar o ódio. Gente, foi o Lula quem dividiu o país. Se há um responsável pelo cultivo da semente do ódio, este personagem político se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Foi Lula quem cunhou a famosa frase "nós contra eles". Quem rachou o país em dois foi Lula. Foi a semente do ódio petista que fez germinar o bolsonarismo. O Bolsonaro sempre foi um político de baixo clero no Congresso. Um político que falava para um plenário vazio. O Bolsonaro nunca foi a elite da política. Jamais foi. E de onde surgiu esse Bolsonaro com esse tamanho, com essa força toda? Graças ao que o lulopetismo fez ao país. O Bolsonaro é filho do PT. Foi o PT quem pariu o bolsonarismo. E não apenas o discurso do ódio puro, mas a divisão do país em querer afrontar o comportamento conservador majoritário da população. A população brasileira majoritariamente é conservadora. E o PT começou a dividir o país a partir de negação das famílias. O PT passou a atacar princípios fundamentais muito sérios e muito caros à população, com discurso pró-aborto. E outros tantos que nós conhecemos. A gente está vendo que esse rapaz aí, jogador de vôlei, está passando por conta de uma publicação numa rede social da figura de uma fotinho do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha. Isso tudo aí não é Bolsonaro, gente. Quem plantou essa discórdia inteira no país foi o Lula e os seus. Que história é essa de que o Brasil precisa do PT porque o PT vai retomar a paz social, se quem justamente meteu a mão no jarro e roubou o nosso dinheiro para tentar se perpetuar no poder num projeto de 20 anos, que era o plano do Zé Dirceu? Se quem roubou o que roubou foi o PT, será que alguém acredita no Lula? Será que o Lula acha que ele vai passar incólume uma campanha inteira dizendo o que quer? E não estou aqui defendendo o Bolsonaro, não tem nada a ver com o Bolsonaro. O que eu estou falando é o que o Lula disse. É mentira do Lula. Não é o Bolsonaro quem divide o país. Foi o Lula quem dividiu o país e pariu o Bolsonaro. E nós estamos agora convivendo com o fruto do que o PT fez ao Brasil. O Bolsonaro não é a causa, o Bolsonaro é o efeito. A existência do Bolsonaro presidente, a raiz é petista. Se nós vamos aprofundar a divisão do país, se nós vamos levar ao segundo turno Lula e Bolsonaro no ano que vem, isso é uma decisão nossa, do eleitor. Se nós vamos crer numa terceira via, é uma decisão do eleitor. Mas o Lula vir dizer que na época do PT tudo era lindo e que o Bolsonaro é que dividiu o país. E outra, né? Só para finalizar, Lula fala de é um presidente que incentiva a compra de armas e não de livros. O Lula, quando era presidente, se vangloriava de nunca ter lido um livro na vida. O Lula se vangloriava de ser um sujeito de pouco estudo e de não ter precisado estudar para chegar à presidência do Brasil. Sempre se vangloriou disso. Quando é que o Lula defendeu um livro na vida? Quando você viu o Lula com um livro na mão? Quando o Lula defendeu a literatura brasileira, a língua brasileira? Jamais! Que mentirada é essa? Só que lá na Rádio Sorocaba, né? Pum, pum, toca a vinheta e vai embora. E a reflexão sobre o que falou o Lula? Então,
vamos e venhamos, né? Vai achar uma pia de louça bem engordurada para lavar e vamos tratar o fato com a seriedade que o fato merece.